Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nossa aula vai ser no livro 2 de Geografia, capítulo 6, Paisagens e Atividades Econômicas do Campo. Vocês farão as páginas 96 a 106, ok? Nós vamos falar de um assunto bem interessante. Na abertura do livro de Geografia, nós temos a unidade 2, o campo e a cidade, zona rural e zona urbana, né? Nesta unidade, nós vamos estudar sobre os dois tipos de espaços, suas atividades econômicas e como as pessoas vivem e trabalham neles. Primeiramente, vamos conhecer o espaço rural, entender como é o cultivo de alimentos, a criação de animais e a retirada de recursos da natureza. Agora, nós precisamos virar o livro, tá? Para lermos a outra página. Depois, vamos estudar sobre o espaço urbano, conhecendo o comércio, a indústria e os serviços. Ao final desta unidade, vamos perceber como o espaço rural e o espaço urbano se relacionam e como eles dependem um do outro, tá? Então, o espaço rural e o espaço urbano, um depende do outro, tá? Então, vamos lá. Agora, na abertura do capítulo 6, Paisagens e Atividades Econômicas do Campo. Você conhece o Chico Bento? Ele faz parte da turma da Mônica e nasceu na Vila Abobrinha, um lugar imaginário no interior do estado de São Paulo. Quando o Chico cresceu, ele decidiu ser agrônomo. Você sabe o que os agrônomos fazem? Eles estudam o cultivo das plantações e a criação de animais, desenvolvendo técnicas para melhorar as atividades econômicas do campo. Neste capítulo, vamos aprender sobre o espaço rural e sobre as atividades que o ser humano realiza para atender às necessidades da população. Então, aí nós temos a história de Chico Bento. Uma infância bem vivida na bucólica, na Vila Abobrinha. Eita, mundão sem porteira! Sua maior preocupação é como conseguir aquela goiaba do pomar de seu vizinho, Nolau, Senhor Lau. Goiabão! Assim, Chico Bento cresceu. Virou Chico Moço e foi para a universidade. Sua escolha? Voltar para a cidade, para aquela sua cidade, para aplicar seus estudos em plantações. Eita, mundão sem porteira, de goiabas, claro, goiabão, que muitos chicos moços venham por aí. Como você imagina que é o campo? Como são as paisagens rurais? Quais são as atividades praticadas lá? Você conhece alguém que mora na zona rural? Mora no campo? E como são as atividades do campo? O que você quer ser quando crescer? Depois vocês me respondem, tá bom? Agora vamos lá na página 98. A paisagem do campo. Você já estudou as paisagens e como elas podem ser diferentes uma das outras? Neste capítulo, vamos focar nossa atenção nas paisagens do campo e observar como o ser humano pode transformar o espaço rural e utilizá-lo para realizar várias atividades econômicas. Diferentemente das paisagens urbanas, as paisagens rurais apresentam menos elementos culturais, como construções, ruas e veículos, né? Predomina os elementos naturais. Porém, elas possuem muitos elementos naturais, como morros, montanhas, rios, árvores e etc.
Essas paisagens também possuem grandes espaços abertos, porque as atividades exercidas no campo precisam de espaços maiores que as atividades praticadas nas cidades. Então, ali nós temos. Nas paisagens rurais, há algumas construções de outros elementos culturais, né? Como a cerca, a casa, né? Agora, plantação de árvores para produzir papel e construir moradias. Plantação de trigo usado para a fabricação de pães e outros alimentos. As paisagens rurais são transformadas pela ação da natureza, por meio do vento e da chuva. Além disso, essas paisagens também podem ser alteradas pelas pessoas, né? As pessoas podem construir. Os elementos naturais podem ser transformados e dar lugar a elementos culturais, como a construção de uma casa. Veja as paisagens abaixo do município de São Roque de Minas, no estado de Minas Gerais. Então, na imagem 1, na paisagem 1, é um espaço rural com poucas intervenções humanas. Então, a natureza, né? Quem transformou. Já a paisagem 2 mostra o espaço rural bastante modificado, sendo possível ver uma plantação de café. E quem modificou esse elemento foram as pessoas, tá? Mas manteram os elementos naturais, eles só modificaram, tá? Alguns lugares do campo podem agrupar diferentes tipos de construções, como casas, escolas, igrejas, postos de saúde e etc. Esses locais são chamados de bairros rurais e apresentam elementos muito parecidos com os das zonas urbanas, como comércios, indústrias e ruas asfaltadas. Veja a fotografia abaixo. Então, mesmo no campo, mesmo na zona rural, também possui escola, tá? Postos de saúde, porque são elementos essenciais para as pessoas, né? Nós vimos que a população precisa de alguns serviços, então lá na zona rural também tem. E há alguns bairros que possuem até a rua asfaltada, tá? Ali, bairro rural no município de Derrubadas, no Rio Grande do Sul, em outubro de 2017. Assim como as pessoas que vivem nas cidades, os moradores do campo também devem cuidar da natureza com responsabilidade. Eles devem preservar os rios, a vegetação, o ar e o solo e proteger o meio ambiente. Então, as pessoas da zona rural vivem como as pessoas da zona urbana, né? Porém, com algumas mudanças, mas lá possuem elementos essenciais como na cidade, tá? Agora vamos lá. Na página 100, você conhece uma planta chamada girassol? No Brasil, existem várias plantações dessa planta. Ela é conhecida porque a flor acompanha o movimento do sol. Veja abaixo uma paisagem no estado de São Paulo, no município de Sumaré. Então, é aqui do ladinho. Tem crianças que moram na cidade de Sumaré. E algumas crianças até já foram nessa plantação, né? Então, plantação de girassol em Sumaré, no estado de São Paulo, em 2019. Então, essa foto foi tirada no ano passado, tá? O pintor holandês Vicente van Gogh se inspirou com a beleza do girassol para fazer várias pinturas. Agora é a sua vez de se inspirar na paisagem do campo e nas imagens acima para colorir o quadro abaixo, porque vocês vão colorir, tá? Depois da página 101, veja o mapa abaixo e leia os gráficos. Então, nós sabemos, né, que o Brasil é dividido em 5 regiões, tá? Então, nós temos a região norte, a região nordeste, a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul, tá? Então, aqui nós temos, na região norte, né, a população da região norte, 75% moram na zona urbana e 25% na zona rural. Já a população da região nordeste, 73% mora na zona urbana e 27%
na zona rural. A população da região centro-oeste, 90% na região urbana e 10% na região rural, na zona rural. A região sudeste, 93% mora na zona urbana, 7% na zona rural. A região sul, 86% mora na zona urbana e 14% na zona rural, tá? Agora, de acordo com essa imagem, vocês vão responder as perguntas. 1. Em qual região do Brasil você mora, tá? São Paulo, o estado que nós moramos, fica na região sudeste, tá? Aqui. Opa! Aqui, tá? Então, nós moramos na região sudeste. São Paulo fica aqui, ok? De acordo com os gráficos, quais são as duas regiões com maiores quantidades de pessoas morando no espaço rural? Então, observe, pessoal. O número, tá? Quem mora? Quais são as regiões, né? As duas regiões em que moram mais pessoas na zona rural, ok? E aí vocês colocam lá. 3. Qual é a região em que mais pessoas habitam no espaço urbano agora? Então, agora vocês vão observar a zona urbana, tá? Quem mora mais? Em que região moram mais pessoas na zona urbana, tá? E aí vocês colocam lá. Agora, quem trabalha no campo? Muitas pessoas que moram nas cidades têm o hábito de tomar suco de laranja no café da manhã. A laranja é um alimento cultivado em grandes quantidades no espaço rural. Para chegar até a mesa das pessoas, a produção do suco de laranja depende de vários trabalhadores do campo que utilizam conhecimento e tecnologia em seu trabalho. Vamos lá. Primeiro, para o cultivo da laranja e de outros alimentos, é preciso limpar o terreno, preparar o solo, abrir fendas na terra, né? E colocar adubo. Assim, as plantas vão crescer com mais saúde e rapidez. Então, aqui, o primeiro, tá? Agora, segundo. O cultivo pode ser feito com mudas, plantas jovens ou sementes. 3. Aqui. O cultivo precisa de cuidados para que as pessoas cresçam e deem frutos. Um desses cuidados é a irrigação. 4. A colheita da produção pode ser feita manualmente ou com a ajuda de máquinas. Depois da colheita, as laranjas são transportadas até a indústria. Os caminhões transportam as laranjas da plantação à indústria, onde as melhores são escolhidas para a produção do suco. Os trabalhadores do campo controlam as máquinas das indústrias. Essas máquinas espremem as laranjas e produzem o suco. Assim que fica pronto, o suco precisa ser embalado e transportado para os consumidores. Então, aquele suco de laranja gostoso que a gente às vezes compra, né, no supermercado, na padaria, ele vem da onde? Lá do campo, tá? O campo, ele leva produtos até a zona urbana, como a laranja, o leite. Vocês acham que o leite foi produzido aqui na zona urbana? Não, lá na zona rural, tá? A criação do gado, da carne que nós consumimos. Vocês acham que ela, né, a criação de animais é feita na zona urbana? Não, lá na zona rural, tá? Então, há muitos alimentos que nós consumimos diariamente e vêm lá do campo, tá? O exemplo da laranja, né? De outros sucos, da uva, né? Do limão. Então, olha só, por isso que no início do vídeo nós falamos que um depende do outro, tá? Agora, por exemplo, aqui diz, né, que a colheita pode ser feita por máquinas também, né? E essas máquinas, elas são produzidas aonde? Será que é lá no campo?
Não, as máquinas são produzidas na cidade. Então, a cidade também leva materiais lá para o campo, tá? Então, um depende do outro, né? Há serviços que precisamos do campo e o campo precisa da cidade, ok? Então, vamos lá. As atividades econômicas no campo, um assunto bem importante. Como você viu, os trabalhadores do campo preparam o solo e cultivam plantas para o consumo. Esse processo é chamado de agricultura e é uma das principais atividades econômicas realizadas no espaço rural do Brasil. Uma das finalidades da agricultura é fornecer alimentos como frutas, legumes, verduras. Outra finalidade é produzir materiais importantes para a fabricação de roupas, como algodão e de combustíveis, álcool da cana-de-açúcar, por exemplo. Além de possuir diferentes finalidades, a agricultura pode ser feita em variados tipos de propriedade e com o uso de diversas técnicas. Veja alguns exemplos. Então, aqui nós temos, né, a agricultura, a plantação e a colheita, tá? Máquinas realizando colheita de algodão, tá vendo? Precisam da máquina e a máquina quem forneceu foi a cidade. Trabalhadora capinando canteiro de hortaliças da agricultura orgânica. Então, aqui também um manual, né? Alguns trabalhadores cultivam vários tipos de plantas, como alface, pimentão, cenoura, em terrenos menores e com pouco uso da tecnologia. Por outro lado, há empresas que cultivam apenas um tipo de planta em áreas maiores e com muita tecnologia, tá? Então, quando nós estamos falando de uma plantação, de colheita, de plantação e colheita, nós estamos falando da agricultura, tá bom? Agora, os trabalhadores do campo, além de cultivar plantas, também criam animais. Nós sabemos disso, né? Isso ocorre lá no campo. Bois, porcos, aves e etc. Essa atividade é conhecida como pecuária. Por meio dela são produzidos alimentos como carne, ovos e leite e outros materiais como couro para fazer calçados e lã para fazer tecidos. Criação de gado bovino em fazenda de Unai, Minas Gerais, novembro de 2017. As pessoas podem extrair elementos da natureza para atender às suas necessidades. Esse processo é chamado de extrativismo e pode ser de diferentes tipos. Veja as imagens abaixo para conhecer mais sobre essas atividades econômicas. Extrativismo animal. Caça ou pesca de animais, né, como o peixe, o camarão, né, os animais do mar, né, frutos do mar. Extrativismo mineral, extração de minerais do solo ou da água como o sal. Extrativismo vegetal é a coleta de materiais das plantas, como látex, que a gente produz a borracha, e outros produtos. O extrativismo deve ser realizado com responsabilidade, pois pode causar diversos problemas ao meio ambiente, como a poluição e a extinção de espécies de plantas e animais. Então, aqui eu explico melhor para vocês. Quando nós estamos falando de agricultura, nós estamos falando daqueles alimentos que nós precisamos plantar e cultivar, tá? E depois a gente realiza a colheita, ok? Então, plantação de trigo, né? Nós plantamos o trigo, depois pegamos o trigo para fazer a farinha e outros alimentos, certo? Então, plantação de trigo, né? Nós plantamos, cultivamos, depois a gente colhe. O algodão para fazer a roupa, a cana-de-açúcar e outros materiais, tá? Uma das finalidades é fornecer alimentos importantes e materiais para a fabricação de alguns produtos, como o algodão, para a fabricação de roupas, tá? Então, quando falar de agricultura, pense naqueles materiais que nós plantamos, cultivamos e depois a gente colhe, tá? Como frutas, legumes, né? Verduras, a gente não planta e depois a gente não colhe?
Então, esses materiais, né, esses produtos são da agricultura. Quando nós estamos falando da pecuária, nós estamos falando do cuidado, do cuidar dos animais, tá? A criação de animais. Por meio dela são produzidos alimentos como carne, ovos, leite e outros materiais como couro, tá? E a lã. Então, vamos pensar, pecuária, cuidar, né? Criação de animais, agricultura, cultivo, plantação, tá? E extrativismo é a retirada, olha, a palavrinha já diz, extrativismo, extrair, retirar os elementos da natureza para nossa própria necessidade, tá? Então, olha lá, o sal retira da natureza, carvão, pesca de animais, né? Então a gente retira da natureza para nós usarmos, né? A pesca, a gente não cria, né? O peixe, nós retiramos da natureza e consumimos, certo? Então pesca de animais, a madeira, a gente não retira a madeira da natureza para fazermos alguns materiais, né? O papel. Então, extrativismo pensa naqueles materiais que são retirados da natureza e a gente usa, tá? Para nossa necessidade. Pecuária, criação de animais e agricultura, plantação, tá bom? Trouxe um vídeo para vocês para explicar melhor cada uma dessas atividades, tá bom? Então vamos assistir. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Recentemente, nós comemoramos a Semana do Meio Ambiente e aprendemos bastante sobre a importância de cuidar do nosso planeta. Nossa amiga Meg nos ensinou que o meio ambiente envolve todas as coisas com vida e sem vida que existem no nosso planeta. Os animais, as plantas, o solo, a água, a luz, o ar e o ser humano. Você já parou para pensar no quanto a natureza é importante? Todas as coisas que consumimos vêm da natureza. O nosso alimento, as nossas roupas, os nossos brinquedos, nosso material escolar, tudo vem da natureza. E para que cada uma dessas coisas cheguem até nós, dependemos do trabalho de algumas pessoas. São o agricultor, o pecuarista e o extrativista. Mas você sabe o que cada uma dessas pessoas fazem? Todas essas atividades fazem parte do trabalho no campo. O agricultor é quem trabalha na agricultura. A agricultura é a atividade que envolve a preparação da terra, envolve plantar e colher os alimentos. E é na agricultura que nós temos a produção de matéria-prima de origem vegetal. Temos a produção dos vegetais que nós consumimos. São as frutas, verduras e os legumes. O pecuarista é quem trabalha na pecuária. A pecuária é o trabalho do campo que envolve a criação de animais como bois e porcos para consumo humano. Da pecuária se tem a produção de matéria-prima de origem animal. São os produtos que nós consumimos de origem animal, o leite, as carnes e os ovos. O extrativista é quem trabalha com o extrativismo. O extrativismo é uma atividade do campo que envolve a retirada de produtos da natureza. Podem ser produtos de origem animal, como os peixes, podem ser produtos de origem vegetal, como frutas como o açaí, o cupuaçu, podem ser produtos de origem mineral, como o ouro e o petróleo. Os produtos derivados do extrativismo são produtos que já estão na natureza e o homem apenas os retira para consumo e comercialização. Por isso, o extrativismo se difere da agricultura e da pecuária, pois na agricultura o homem planta para colher e na pecuária ele cria para poder consumir. Já no extrativismo, não. Ele encontra todos esses produtos na natureza, sem ter nenhum trabalho de plantar ou de criar. Ele retira produtos que já vêm, que já nascem, que já foram criados por Deus
e que são encontrados na natureza. Agora que você já conhece cada uma dessas atividades, nós vamos praticar. Eu vou mostrar um produto e você deve me dizer se ele tem origem na agricultura, na pecuária ou no extrativismo. As frutas têm origem na agricultura. Por exemplo, a maçã, a laranja são frutas plantadas pelo homem. Ele não as encontra na natureza e apenas retira para o seu consumo, como no extrativismo, mas ele planta para poder colher e consumir. O bacon vem da pecuária. O bacon é um tipo de carne extraída do porco. O homem cria o porco para poder consumir a sua carne. E nós comemos várias partes da carne do porco. Fazemos linguiça com a carne do porco, comemos a costelinha, comemos a pele, comemos o bacon. Aproveitamos todas as partes da carne do porco. O carrinho de brinquedo, aquele carrinho de plástico, ele vem do extrativismo, você sabia? O plástico é feito de petróleo e o petróleo ele é retirado da natureza. Ele é um mineral, ele é retirado do nosso subsolo, lá das profundezas da nossa terra. E com o petróleo a gente faz o combustível para o carro, a gasolina, o diesel, a gente produz o plástico dos brinquedos, o plástico das vasilhas da mamãe. Fazemos diversas coisas com o petróleo. Muito bem, agora que você já sabe de onde podem vir todas as coisas, aproveite para investigar e descobrir a origem dos produtos que tem aí na sua casa. Boa diversão e até mais! Então, pessoal, vocês conseguiram entender um pouquinho? Então, agricultura, pecuária e extrativismo, ok? Agora, na página 106, vocês vão fazer essa atividade, tá? Então, olha lá. Como os alimentos abaixo foram produzidos? Relacione as atividades e complete as fichas, tá? Aqui, a criação, né? De animais, retirando leite. Qual é o tipo de atividade? A agricultura, pecuária ou extrativismo? E qual é o produto que está sendo, né, retirado? Tipo de atividade, né? Olha lá, retirada dos animais do mar, tá? Pesca. Qual é o produto? Tipo de atividade. E aqui a plantação, tá? Façam as atividades. Quem estiver com dúvida, deixe em branco. Faremos na aula online, ok? Boa atividade para todos e até amanhã.